Fala galera, como é que vocês estão? Espero que estejam todos bem e vamos lá para mais um vídeo do canal KGC Trader. E vamos lá, antes de eu começar esse vídeo eu vou pedir para vocês virem aqui no canal do KGC. Quem não é inscrito ainda, se inscreve e ativa o sininho para ativar as notificações, assim você vai receber um novo vídeo para quando sair. Nós temos bastante vídeos aqui já no canal, com bastante conteúdo, tá galera? Então deem uma olhada aí e se curtirem, deixa o like no vídeo também para dar aquela força aí, valeu? Vamos pro vídeo. E galera, no vídeo de hoje vai ser pra gente fazer uma análise geral do cenário econômico, como que o mundo está passando e enfrentando as dificuldades que estamos tendo agora, como que estão as notícias, vou falar um pouco também sobre algumas previsões para o mercado que podem acontecer aí nos próximos dias. E também para falar de uma notícia super relevante que saiu ontem para o nosso mundo de criptomoedas, que foi de que a Tesla, do Elon Musk, ela vendeu 75% dos seus bitcoins ao valor de quase 1 bilhão de dólares. Essa é uma venda bem relevante, se eu não me engano, tem aqui na matéria, essa quantia são de 32 mil bitcoins. Então, assim, é um valor relevante, mas a gente vai estar explicando para vocês o que significa e quais impactos que isso traz no mercado para a gente. Então vamos lá, galera. Para a gente entender por que essa venda tão brusca de bitcoins aconteceu pela Tesla, nós temos que entender o cenário atual. Começando lá por 2020, todo mundo sabe, né, que a gente teve uma pandemia e que essa pandemia arrasou o mundo de uma forma nunca vista antes. Nós tivemos um impacto muito forte mesmo na economia, onde pessoas estavam perdendo seus empregos, comércio fechando, empresas fechando. E isso trouxe um momento de muita dificuldade no mercado. Para resolver isso, os países eles têm um recurso dos bancos centrais. O que eles podem fazer? No caso, seria imprimir dinheiro para meio que financiar essas empresas e pessoas que estavam sem poder trabalhar ou sem recursos para poder viver. Então, a impressão de dinheiro foi um método que os governos eles acharam para suprir a necessidade de mercado no momento. Então, assim, a gente conseguiu perceber que toda essa injeção de dinheiro na economia, ela deu certo lá em 2020 e conseguiu segurar a barra para os mercados, não deixando a economia declinar. Tanto é que se você for pegar do ano de 2020 ao ano de 2021, a gente teve uma economia que ela se aqueceu. Por quê? Com essa injeção de dinheiro na economia para empresas e pessoas que estavam necessitando no momento, meio que você deixa essas pessoas e empresas com caixa na mão. Então, em 2020 a gente tinha os lockdowns, a gente não podia fazer muita coisa porque estava tudo fechado, a economia praticamente não girava, ainda tinha um momento de muita incerteza nos mercados por causa do Covid. E quando a gente chega em 2021 e a gente abre esses lockdowns, você tem uma economia muito forte, uma economia que se expande muito rápido. Por quê? Justamente por causa desse caixa que as pessoas e empresas tinham na mão para fazer a economia girar. Quando você tira as barreiras do lockdown e todas as barreiras que estavam não deixando a economia girar, você tem um momento de aquecimento dos mercados, e isso vale para a bolsa, para Bitcoin, e a gente teve um momento de alta muito forte. Porém, esse movimento de alta e de aquecimento dos mercados, ele acaba se tornando falso, porque quando a gente chega em 2022, a gente vê um momento de muita inflação e de momento péssimo para os mercados. Isso acontece porque a lei da oferta e demanda. Quando você tem muita oferta, no caso da moeda de um país, você acaba desvalorizando ela perante ao custo dos produtos. Ou seja, os produtos eles começam a subir muito de valor e você tem que conter essa inflação. E assim, a inflação ela vai se tornando um grande problema, porque você tem os custos começando a aumentar muito e as empresas e pessoas elas não conseguem mais se manter porque os preços estão muito altos. Então, o Banco Central dos países, ele tem que fazer esse papel agora. Ele fez o papel lá em 2020 de injetar dinheiro na economia, que por sinal foi uma injeção de dinheiro muito acima do que era próprio para o momento, foi muito exacerbado e está gerando todo o impacto que a gente está vendo agora.
E agora no momento ele tem que conter a inflação porque os preços eles estão se elevando muito. O problema é que essa contenção da inflação ela é negativa para os mercados. Ela afeta as pessoas, ela afeta as empresas e afeta também os governos porque eles têm um grande dilema diante de um cenário de inflação alta e de desaceleração econômica que seria a estagflação. Mas isso não é assunto do momento para o vídeo de agora. E basicamente um dos melhores recursos que os bancos centrais dos países eles têm para frear a inflação é o aumento da taxa de juros. Bem, o que seria isso? É a taxa básica do mercado, ou seja, para você fazer um financiamento, quando os países aumentam a taxa de juros, começa a ficar mais caro, ou seja, isso desestimula a economia e começa a circular menos dinheiro no mercado. Só que isso afeta também as empresas. E um dos pontos também que afeta principalmente os mercados para nós que somos investidores é que a taxa de juros ela é atrelada muitas vezes à renda fixa. Ou seja, a gente tem dois dilemas nos investimentos, que seriam o risco versus o retorno. Quando você tem uma renda fixa que é muito mais segura do que a renda variável, pagando mais, os investidores eles preferem passar menos risco, até ganhando menos, porque é mais seguro para elas. Ou seja, os investidores eles começam a migrar da renda variável, que seria no caso bolsa e até Bitcoin entra nesses ativos, e migram para a renda fixa porque ela agora ela está pagando mais e com maior segurança para os investidores. Por isso que a gente gera esse momento negativo para os mercados, onde tudo desce, porque os investidores estão saindo, migrando seu dinheiro de um lugar para o outro. E é importante ressaltar, galera, que não só o aumento da taxa de juros é um recurso utilizado pelos governos para frear a inflação, mas também eles também têm outros recursos, como por exemplo a redução de balanço de ativos do governo, que seria um modo de enxugar ainda mais dinheiro da economia e desestimular ou desacelerar a economia para que os preços eles no caso se estabilizem, porque você acaba não tendo tanta oferta de moeda assim. E tanto é que se você for pegar falando de mercados internacionais, a gente está aqui com o gráfico de Nasdaq. Desde lá do início do ano, a gente percebe esse movimento todo de baixa, justamente por causa desse círculo de aperto monetário. A gente sabe que Nasdaq é a bolsa que reúne as 100 maiores empresas de tecnologia dos Estados Unidos e também temos o S&P 500, que é o conglomerado das 500 maiores empresas. Ele também tem um movimento de queda desde lá do início do ano. Então, assim, a gente percebe que a gente teve aquele momento muito bom para os mercados em 2021, só que você, após isso, tem a inflação e, nesse momento, o papel do governo é frear a inflação, desestimulando a economia, ou seja, isso significa pessoas tendo que consumir menos e empresas tendo que enxugar melhor os seus gastos e também diminuindo as suas operações. E é justamente o que acontece com o Tesla também. E assim, galera, a gente vê que todo esse ciclo de aperto, ele vale para todas as empresas e também para a Tesla. A gente sabe que a Tesla é uma empresa muito grande. Ela é uma empresa que é avaliada em mais de 900 bilhões de dólares. Ela é uma empresa multibilionária e com certeza ela consegue passar por um momento desse sem grandes dificuldades. Só que você tem um momento de aperto muito grande. Você tem dois grandes fatores. Você tem um aperto econômico, ou seja, as pessoas elas estão consumindo menos, ou seja, a Tesla vai acabar vendendo menos carros, e você tem um custo de produção muito grande, porque os custos estão muito elevados por causa da inflação. Isso faz com que o custo de produção também seja muito alto. Ou seja, essa empresa ela tem que reduzir, no caso, as suas operações para conseguir girar sem grandes problemas. E por isso que a gente vê, por exemplo, a Tesla vendendo 75% dos seus bitcoins justamente para ganhar mais caixa em momentos que a gente tem passado de incertezas. Ou seja, ela vendeu 32 mil bitcoins, que dá um valor de 900 milhões de dólares, justamente para isso, porque nós estamos passando por um momento difícil no mundo e essas empresas elas têm que reduzir suas operações ou cortar custos ou fazer mexer ali na empresa mesmo para que ela consiga girar com mais facilidade. E não só esse fato de venda de bitcoins que foi anunciado pela Tesla, mas também um tempo atrás a Tesla, o Elon Musk ele disse que poderia reduzir até em 10%
o seu quadro de funcionários, justamente para ter menos custos e a empresa ela conseguir girar com mais facilidade. E assim, só para reforçar aqui o que eu estou falando nesse vídeo, o próprio Elon Musk ele deu uma declaração do porquê eles estavam vendendo esses bitcoins. Ele disse aqui: a razão pela qual vendemos um monte de nossas participações em Bitcoin foi que não tínhamos certeza de quando os bloqueios do Covid na China seriam aliviados. Ou seja, a gente viu isso na China. A China ela tem um controle muito rígido sobre o Covid. Ou seja, quando na China teve recentemente um aumento muito grave de casos, eles rapidamente começaram a fazer lockdowns, bloqueando portos, bloqueando as pessoas em casas para não ter esse aumento de casos. Isso faz ter um impacto no mundo todo, porque como a gente sabe, a China é uma grande produtora, ela exporta para o mundo todo e isso tem muito impacto nos mercados. Ele disse aqui também: por isso, era importante para nós maximizar a nossa posição de caixa, dada a incerteza dos bloqueios na China. E, então é justamente o que eu falei, galera. As empresas, elas não gostam de incertezas. Se você tem um momento muito grande de incerteza, a empresa ela tem que ter caixa para pagar algum tipo de custo ou imprevisto que possa ter. Por isso que ela aumenta as suas posições em caixa para ter justamente o que a gente chama de caixa de giro, que a empresa, se ela tem alguma despesa, ela consegue pagar aquela despesa. Se ela tem algum imprevisto, ela consegue pagar aquele imprevisto sem ter grandes problemas nas suas operações. Por isso que nós vemos as empresas reduzindo seus balanços e para passar por esse momento de mais dificuldade econômica. E assim, eu acho muito importante fazer um vídeo para falar disso, galera, porque isso uma notícia como essa acaba gerando muito pânico no mercado. Ontem, quando essa notícia saiu, a gente viu um movimento de queda do Bitcoin, sem motivos. Porque isso não quer dizer que o Elon Musk ele deixou de acreditar no Bitcoin ou que a Tesla ela não vai comprar Bitcoins mais tarde. Até porque eles não venderam todos os seus Bitcoins. Eles ainda têm uma posição de cerca de 25% da quantidade total que eles tinham antes. Esse movimento foi só para eles terem mais caixa, como o próprio Elon Musk disse. O mundo está passando por dificuldades e a Tesla também passa suas dificuldades. Então, isso não quer dizer que o Bitcoin vai acabar, isso não quer dizer que é o fim do mundo, porque não é. É somente uma empresa realizando suas operações, como qualquer uma devia fazer, redução de balanço, enfim, são questões empresariais. E isso não quer dizer que o Bitcoin ele vai acabar por causa disso. Então esse aí foi o vídeo, galera. Foi mais para explicar para vocês o momento que nós estamos passando agora, o momento que as empresas estão passando agora e explicar por que a Tesla ela acabou vendendo esses bitcoins, sendo que nada mais, nada menos é uma própria questão interna da empresa ela ter feito essa venda. Então assim, não entrem em pânico quando vocês verem notícias desse tipo. Não estamos passando por um bom momento no mercado, mas posteriormente, quando a gente entende esses movimentos e como que o mercado funciona, a gente começa a perceber que o mercado ele vive de ciclos. A gente está passando por um momento de baixa, agora por um momento de aperto, só que posteriormente o mercado vai voltar a subir. Então aproveitem esse momento para acumular, né, se você tem algum ativo que você goste, como Bitcoin, algum altcoin, ou até mesmo ações, se você entende de ações, é um bom momento para acumular, porque posteriormente nós vamos estar tendo um movimento de alta. Então assim, estudem, conheçam estes movimentos, não se afobem quando vocês verem uma notícia como essa de Tesla vendendo 75% dos seus bitcoins, porque nada mais é do que um simples movimento da empresa e não precisa gerar pânico, como geralmente gera pânico no mercado. Então esse é o vídeo, galera. Espero que tenham gostado. Se curtiu esse vídeo, deixa o like aqui embaixo para fortalecer o canal e tamo junto. Até a próxima.